Estamos de volta com esse programa especial sobre a catequese do Sábado Santo, Sábado de Aleluia. Continua conosco aí que eu tenho certeza que a gente vai aprender um monte de coisa junto com os nossos convidados. Agora, padre, no bloco anterior o senhor comentou sobre essa espera, esse silêncio orante que nós devemos conservar até o momento da vigília. Eu me lembro que o Papa Francisco, logo quando foi eleito, ele comentou, fez um comentário interessante que o cristão, seja ele de qualquer cargo, leigo, padre, até papa, como ele citou, bispo ou papa, se não tiver atrelado à cruz, não vai poder ser discípulo. O Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, é um bom momento para ver essa espiritualidade. Não é só na Sexta-feira Santa que a gente deve pensar na espiritualidade da cruz nesse sentido, tá certo pensar assim? Com certeza, porque na verdade o Sábado Santo, ele prolonga, de certo modo, não é? No tempo, aquele silêncio causado na cruz, né? Aquele silêncio que se inicia com o sacrifício de Cristo na cruz. É um ressoar, né? desta morte de Cristo na cruz. Agora, na fé, o cristão vive esse momento, não é, como expectativa, não é, de que não acabou tudo, não é? Mas isso é um dado apenas da fé, porque tudo respira morte naquele momento, não é? Lá no momento histórico, mas a liturgia quer nos fazer mergulhar nesse mistério. Veja, a vigília pascal, ela começa, não é, exatamente com as luzes da igreja apagadas. Exatamente para tematizar a escuridão, a ausência total de luz e, consequentemente, de Deus presente naquela história. A morte obscurece, não é? Ela cria uma região de sombra, não é? Na vida, não é? E não foi diferente também na vida de Cristo, e não é diferente também na vida de todo cristão, e não é diferente na vida de quem crê. A crença, a fé, não é uma luz que está sempre brilhando. Às vezes passam nuvens pesadas por ela e a gente... Onde está a luz? Né? É verdade. Aliás, a gente pode abrir um parênteses aqui. O padre, nos seus estudos de psicologia, não sei se foi no seu trabalho de psicanálise, mas parece que o senhor desenvolveu um estudo interessante sobre a relação e a capacidade de ter fé. Como é que foi isso? Isso. Como psicólogo, eu trabalhei o desenvolvimento da capacidade de ter fé. Esse trabalho é do ponto de vista psicológico, né? Ou seja, como surge na pessoa a capacidade para acreditar. Fé aqui não é necessariamente fé religiosa ainda, né? É um pressuposto. A teologia chama isso de fé antropológica, não é? Fé no outro, fé na vida, fé em si mesmo. Ninguém nasce com essa fé, ela é adquirida. Não necessariamente é aquela predisposição para o transcendente, não é essa? Ainda não. Entendi. Porque se você não tiver esta base humana de acreditar, nem essa predisposição você vai ter. Interessante, muito interessante. Ô, Nabeto, me diz uma coisa. A gente comentou agora há pouco, a gente está comentando sobre essa necessidade de guardar, de se preparar para a grande vigília. Com a sociedade, vamos dizer, barulhenta que a gente vive, nem todo mundo se prepara bem, ou lembra de silenciar, ou se lembra desse silêncio místico da cruz. Mas na igreja primitiva acho que isso era um pouco melhor, né? Acho que eles viviam bem melhor isso, você não acha? Sem sombra de dúvidas. A igreja primitiva, ela tinha, digamos que um fogo, né? Os Atos dos Apóstolos, ele deixa isso até, né? Escreve isso de uma maneira assim muito, muito clara, né? Aquele fogo que existia na primitiva igreja. Mas podemos dizer também que os primeiros cristãos, então, antes de Constantino, né? Constantino ele vai trazer a paz para os cristãos, né? Mas até Constantino, os próprios cristãos, embora tivessem aquela fé viva, eles também não conseguiam desenvolver tanto aquela vivência por causa da perseguição, uma coisa... 300 anos de perseguição. Natural, exatamente, 300 anos de perseguição. Só que depois, com a paz de Constantino, a igreja vai começar, lógico, ela sai das catacumbas e aí ela começa a dar toda aquela solenidade para todos os momentos do Senhor, né? Inclusive a Páscoa, que é a grande solenidade, ela para dentro da igreja, ela tem, digamos assim, um valor superior ao próprio Natal. Nós normalmente costumamos dar
temos uma vivência até diferente no Natal. Né? Nosso coração acaba sendo mais bondoso, aquele negócio todo. Né? Mas a Páscoa, ela é a festa das festas. Por quê? Porque nós fomos salvos justamente por esse ato de Cristo na cruz. Né? Então, os primeiros cristãos, eles vão dar um valor assim muito maior para a Páscoa. E, por exemplo, Egéria, uma freira do século VI, ela faz uma peregrinação até os lugares santos, né, em Jerusalém, na Palestina, e ela consegue transcrever no seu diário uma fé extremamente viva em cada um dos lugares por onde ela passa, coisa que hoje nós também não conseguimos mais fazer. Né? Bacana, interessante. Eu acho importante ressaltar nesta fala do caro Carlos aqui, que, claro, no começo estávamos muito próximo do evento mesmo, ressurreição do Senhor, não é? O calor era inevitável, não é? E depois, claro, que o Império assume, vamos assim dizer, a igreja ou a fé, esse calor também ele passa por uma também inevitável institucionalização, não é? Talvez, eu não sei se você pode precisar com dados, com personagens, né? Mas a igreja também perde um pouco ali, não é? Um preço alto se paga, né, de ver, né, a igreja abraçada pelo império, né, não mais na perseguição. Talvez o período que a igreja mais cresceu, se diz, né, foi no período da perseguição. Porque havia um sentido, né, de ser cristão, não obstante a perseguição, né? Depois que você não tem mais que fugir e correr do Estado ou de quem quer que seja, não é? Parece que as coisas ficam mais mornas, mais paradas. É como se existisse uma acomodação a partir do momento que não precisa fugir mais. É isso que o senhor quer dizer? É isso que o senhor Sim, também, mas também adquire-se ali, não é, elementos, talvez do próprio império, né? Da cultura monárquica. Não sei, eu não sei se é nesse período, você pode precisar, é especialista nessa área, mas é nesse período que a liturgia se reveste de muito mais esplendor, não é? Sim, exatamente. Vai acabar ocorrendo uma solenização. Né? Então, por exemplo, os prédios públicos, muitos prédios públicos acabam se transformando, como por exemplo as basílicas, né? Que é um prédio clássico do Império Romano, que acaba se transformando numa igreja, né? Daquelas igrejas mais esplendorosas. Mas mesmo assim, os primeiros cristãos, eles, mesmo que seja na época após Constantino, eles ainda têm um grande cuidado, um grande medo de que algo externo possa influenciar. Então, por exemplo, quando nós temos, como no caso do Natal, né, que nós temos uma solenidade pagã, né, que acaba sendo, digamos que, assumida pela igreja, só que a preocupação da igreja é ainda evangelizadora. Na verdade, não é a igreja trazendo o paganismo para dentro, mas ela usando algo que o paganismo aceita para poder evangelizar. Né? Então, é um processo de enculturação, de certa maneira. Desse tempo, é verdade. Talvez essa história da igreja, dessa mudança, logo no Concílio de Nicéia, 325, logo depois do fim da perseguição, começa a se organiza o credo, né, dos apóstolos, e a coisa começa a ficar, vamos dizer assim, mais palpável, para a gente entender mais e a nossa origem ficar mais fácil de localizar. Agora, você falou sobre a igreja incorporar ou substituir símbolos pagãos e colocar Cristo nesse símbolo. Será que a gente pode fazer uma relação com a própria bênção do fogo novo, que a gente vai falar sobre isso? Será que tem a ver também, padre, a bênção do fogo novo, que é feito logo antes do início da vigília, será que tem alguma relação com isso também? Então, a vigília pascal, né, solene, a mãe de todas as vigílias, que ela é né, Santo Agostinho, segundo Santo Agostinho, né? Muito bem. Ela começa exatamente com a primeira parte, é o lucernário, né, a celebração da luz. Tudo está apagado dentro da igreja, a comunidade está fora do templo, e ali ao redor de uma fogueira, não é? Se faz a bênção deste fogo, do qual será aceso o círio pascal. Pelo que me vem à memória agora, não é? Esse é um símbolo, não é, trazido do paganismo, não é?
No sentido de que a gente pode ter claro isso, que o fogo não nasceu com a humanidade, né? O fogo foi descoberto e foi uma maravilha do processo de civilização, não é? Então, e começou a se dar ao fogo um papel, um poder sobrenatural, não é? Então, culturas pagãs têm no fogo quase como um deus, não é? Então, na Irlanda, no século VII, é onde se dá essa bênção, primeiro essa bênção do fogo. Ela é importada da Irlanda, né? Depois passa pela Alemanha e depois a Igreja de Roma pega esse costume. Abençoar o fogo é quase como que para dar uma característica cristã, né? Abençoando para dizer, olha, tem um elemento com esse viés pagão, mas aqui ela tem essa característica. Vamos logo benzer para dizer que é nosso, né? Está dominado. Então se benze o fogo nesse... E a criatura de Deus, né? Para além dessa dimensão do paganismo, o fogo é criatura de Deus também, não é? Então, como vai se acender o Círio Pascal, que tem um outro simbolismo, depois nós vamos ver, se faz essa bênção para dar a ele essa conotação. Interessante. Agora, Carlos, do jeito que a gente conhece, foi interessante essa história do fogo novo, mas a celebração como um todo. Lá na igreja primitiva a gente já via esses elementos do que a gente vê a celebrar. Dá para reconhecer a celebração de hoje, bem parecido com a igreja primitiva? Por exemplo, o batizado era feito, né, num dia como hoje? Sim. O batizado, ele normalmente acontecia assim. Você teria, durante o período da quaresma, a inscrição dos catecúmenos. Então, naquela época, a conversão ela é, digamos, algo que é inerente. Você não tem tanto batismo infantil, você tem mais batismo de adultos. Porque ainda havia uma discussão se era lícito, se não era lícito, se era necessário, talvez? Não, porque Orígenes, né, o nosso velho Orígenes, ele já tinha dito, muito tempo antes ainda, de que o batismo de crianças tinha sido uma tradição entregue pelos próprios apóstolos. Certo. Né? Então, quer dizer, Orígenes ele viveu antes de Constantino, da época de Constantino, né? 100 anos antes. Ou seja, durante a perseguição. Durante o período de perseguição. Então, verifica-se que com relação ao batismo de crianças, não é uma prática nova. Certo. Né? Só que era assim, você teria que pregar o evangelho, né, para uma população que na maioria era pagã, principalmente pagã ou então judaica. E essas pessoas acabavam, né, que aceitavam a mensagem, ingressavam na igreja e juntamente com elas traziam toda a família. Né? Então batizavam também as crianças dessa família. Mas o acento está em cima do adulto, principalmente do adulto. Então, durante o período da quaresma, o que ocorria? Ocorria a parte da instrução dos catecúmenos. Entendi. A própria catequese, A própria né? catequese. E no sábado, que era o dia de silêncio, também ocorria um repasse. Né? Uma revisão final. Uma revisão final, de certa maneira. Para quê? Para que essas pessoas fossem batizadas, como ocorre ainda hoje, né? Para aquelas comunidades que têm batizado para ser feito durante a vigília. Então, essas pessoas eram batizadas para poder depois receber a comunhão logo na missa de Páscoa. Que interessante. Olha só, gente, o estudo do Carlos Martins Nabeto está concentrado numa obra muito interessante. Na verdade, são vários livros que acabou virando um grande livro. Né? Olha só, dá uma olhada aí. Ó. A Fé Cristã Primitiva é uma coletânea de sentenças patrísticas, um conteúdo sensacional. Você está vendo no site aí embaixo, você pode procurar informações para adquirir esse livro. Aí do Nabeto, depois a gente vai falar mais sobre esse site também. Agora, boa parte do conteúdo desse livro a gente está discutindo nesse programa. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta e continua essa conversa.